conversar um pouquinho sobre os últimos dias e mostrar alguns dos livros que chegaram aqui em casa. O mês de junho foi um mês bem tranquilo por aqui. Foi o meu primeiro mês oficialmente sem nenhuma obrigação em relação ao mestrado. Eu defendi o meu mestrado em maio, só que eu tive ali algum tempinho ainda após a defesa, porque eu defendi no dia 2 de maio, para consertar, revisar, levar em consideração, né, os comentários da banca. E eu consegui dar conta de tudo isso ainda em maio. Peguei alguns diazinhos de junho, acho que só no início mesmo, uns 2 ou 3 dias. Consegui enviar toda essa documentação. Então, maio foi um mês ali de encerramento desse ciclo, por assim dizer. Agora, em junho, eu meio que só estou esperando a secretaria me retornar, ver se foi tudo ok, mas já tem um alívio muito grande em relação a essa demanda que o mestrado pede. Então, junho, de um modo geral, foi um mês bem tranquilo, foi o meu primeiro mês de descanso. Claro que eu continuo trabalhando, mas também foi um mês bem mais tranquilo no trabalho. Eu sou professora no ensino superior também, e esse está sendo um mês em que os alunos estão se encaminhando para fechar as atividades práticas. Então, o número de aulas diminuiu e eu estou um pouco mais nos bastidores, respondendo as dúvidas dos alunos. Então, é uma atividade muito mais assíncrona do que uma atividade síncrona, né, com os alunos. O que, claro, gera um cansaço diferente, mas estar ali dando aula dia após dia é muito mais cansativo, toma muito mais da nossa voz, né, da nossa energia, o que eu amo, mas é impossível dizer que não tem uma carga de cansaço. Considerando que foi o fechamento do mestrado e está sendo um mês mais tranquilo em relação às aulas, eu consegui passear bastante, foi um mês de muito passeio, foi um mês de muito descanso, um mês de priorizar outras atividades também, que não fossem essas atividades tão acadêmicas. E dentre esses passeios, queria destacar dois em específico. Eu mostrei em outro vídeo que eu fui à pré-estreia da Bienal, mas eu fui outro dia também à Bienal, mas com os meus primos dessa vez. Eu não tenho irmãos, eu tenho até uma sobrinha, mas ela é filha da minha cunhada, então eu tenho uma sobrinha, mas por parte do meu noivo. Não tenho irmãos, então eu não tenho sobrinhos assim diretos, eu tenho dois primos. Eu cresci com os meus avós e com as minhas tias, então a gente tem ali uma convivência bem próxima. Eu estava, por exemplo, no dia do nascimento do meu primo. Então, eu tenho um acompanhamento com eles muito de perto. Já falei em outro vídeo também sobre como eu tenho tentado colocar no meu primo esse hábito de leitura. E desses dois primos, um tem 12 anos e o outro tem 2 anos. Então, eu tenho feito isso muito mais com o Guilherme, que é o meu primo mais velho. Eu tenho ali sempre oferecido para ele opções de livros, enfim. No início ele não gostava muito, agora ele já tem, né? Eu diria que esse hábito de leitura, ele já me pede livro, já me pede continuação de livro que eu dei para ele, enfim. E eu sempre combino, né, desde que ele passou a ter uma idade ali em que eu me sinto segura para sair com uma criança, eu sempre combino com a minha tia de ir à Bienal. Nós fomos juntos e confesso que não foi uma experiência tão agradável. Eu amo a Bienal, eu realmente sou fã da Bienal. Eu acho que é um evento incrível para você levar as crianças, para você conhecer os autores, para você conhecer novos livros. Acho que é super importante também, como uma forma de divulgar e promocionar os livros, né? Sou contra algumas críticas que vêm falando que não é sobre amor aos livros, é sobre consumo. Galera, a gente está falando de mercado, né? A gente também precisa consumir livros, né? Se a gente quer amar livros. Sem consumo, infelizmente, não tem amor. Realmente gosto muito da Bienal. Algumas críticas que eu tenho visto, não tô muito de acordo, mas eu fui em 2 dias da Bienal, na pré-estreia, e num dia de semana, assim, comum, na verdade foi feriado, no dia aqui no Rio. Mas era o único dia que a minha tia também poderia ir, e nós queríamos tentar fazer esse passeio ali em família, e foi um pouco frustrante, assim, mas claro, pensando nas minhas expectativas, para muita gente que estava lá, imagino que tenha sido incrível. Eu gostei muito da pré-estreia, porque eu achei que foi mais tranquila. Eu até falei em outro vídeo que chegar até lá foi frustrante, porque, enfim, fica em Jacarepaguá, Curicica, se eu não me engano, que é bem próximo da Barra da Tijuca. E eu, como uma pessoa do Rio de Janeiro, adoro falar mal da Barra da Tijuca.
E é de difícil acesso, né, para você chegar, enfim, dependendo de onde você mora. Onde eu moro não é um lugar de fácil acesso, enfim. Mas, tirando isso, a pré-estreia eu achei que foi bem tranquila. A gente conseguiu ver tudo com calma. Só que só foi eu e o Léo, né, na pré-estreia. E no dia 19, fui com o meu primo e com as minhas tias. E já foi um pouco mais frustrante, assim. A gente chegou, já estava bem cheio, a gente chegou bem cedo. Eu até vi algumas pessoas falando que no período da noite talvez fosse melhor, mas a gente estava com duas crianças, né? Uma de 12 uma de 2 anos. No período da noite não rolaria muito. Então a gente preferiu ir bem cedo e encheu muito rápido, assim. A gente conseguiu olhar com calma 2 instantes. Quando a gente foi para o segundo, na verdade o terceiro, né? O pavilhão azul, já estava muito cheio, a gente não conseguiu olhar nada com calma, a gente não conseguiu, assim, passear com calma. A gente tá falando de uma criança também de 2 anos, então não dava às vezes para botá-la no chão, né? Tinha que ficar no colo. Foi um pouco desanimador nesse sentido. Eu sinto que eu não consegui aproveitar muito. O meu primo comprou um livro de caça-palavras só, que depois ficou muito cheio, a gente acabou não conseguindo. Então eu fiquei um pouco triste nesse sentido, né? Porque eu queria ter aproveitado mais, queria ter conversado mais ali com ele sobre quais livros ele queria comprar, e acabou que foi algo que a gente não conseguiu fazer. Claro, né? Enfim, pensando também, como eu falei, nas nossas expectativas pessoais, né? Eram filas muito grandes, enfim. Mas continuo sendo muito fã do evento. Até conversei com a minha tia sobre, enfim, tentar, né, na próxima edição, não ir, né, nesses dias de feriado, não ir em dia de fim de semana. Só que acaba também sendo difícil, né? Considerando que tanto eu quanto a minha tia trabalhamos, enfim. Mas continuo muito fã da Bienal. Realmente um evento que eu gosto bastante. E, né, nessa segunda vez eu até consegui comprar alguns livros. Eu fui em 2 estandes na Bienal, só que aí eu fui rapidinho e sozinha para pegar alguns livros que eu queria. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro os livros que eu comprei na Bienal, e depois eu mostro os livros que chegaram aqui em casa. Eu fui na Bienal pensando em comprar 2 livros nesse segundo dia. Só que eu acabei comprando 4. Mas eu confesso que eu não me considero uma pessoa que compra muitos livros. Como eu recebo uma quantidade, não muito grande, né? Enfim, mas como eu recebo uma quantidade considerável de livros que levam um certo tempo para ler, eu considero que eu não compro tanto livro. Eu tive um período ali em 2020, acho que muita gente teve, em que eu comprei muita coisa durante a pandemia. Principalmente livros, né? Já que eu passava, assim como todos, né? Muito tempo em casa, eu comprei muitos livros e muitos desses livros que eu não li. Então, eu confesso que no final de 2020 eu fiquei um pouco assustada com a quantidade de livros que eu comprei, a quantidade de compras na Amazon, né? Não só de livros. E depois eu tentei dar uma diminuída nisso. Até porque em 2021 eu me mudei. Eu saí da casa em que eu morava com a minha avó e com as minhas tias e passei a morar sozinha. E nisso eu passei a ser vizinha de um sebo. Então eu comecei a comprar livros muito mais usados do que livros novos. E claro, tem um preço diferente, eu sei que comprar na Amazon é muito mais barato, mas bem, isso gerou em mim ali uma consciência do que eu estou comprando, do porquê eu estou comprando. E claro, né, eu sei que eu estou falando também de um lugar em que eu posso, em alguns casos, optar por comprar um livro na livraria e não na Amazon, e nem sempre também. Então, dependendo, eu prefiro comprar nas livrarias físicas ou direto com as editoras nesses eventos do que comprar na Amazon. E eu sinto que isso gera em mim uma consciência muito maior do porquê que eu estou comprando. E, claro, eu tô falando de uma experiência minha, né? Se você quer comprar na Amazon, compre na Amazon, não tem nenhum problema. Eu compro na Amazon também, mas eu sinto que eu compro hoje de uma forma muito mais consciente do que como eu comprava em 2020. Então, né, falando tudo isso, para dizer que eu não me considero uma pessoa que compra muitos livros. Eu não fui à Bienal com uma lista muito grande, comprei alguns no primeiro dia, mas foi muito mais ali do acaso. E eu gosto muito também dessa experiência de ir a um evento e sentir que eu meio que me encontrei ali com aquele livro, porque aí quando eu começo a leitura, eu sempre penso nesse evento, de como foi, enfim. Então tem alguns livros, assim, que quando eu compro nesses espaços físicos, eu sinto que eles também ganham uma cara ali um pouco mais especial. Então, eu até mostrei no meu vlog da Bienal os livros que eu comprei, mas nessa minha segunda ida eu comprei alguns outros. O primeiro livro que eu já sabia que eu iria comprar, que era esse aqui, o Paradise, da Fernanda Melchor, ele vai ser o livro do mês de julho do meu clube de leitura e conversação. O meu clube, como eu já falei, ele é um clube de leitura e conversação em espanhol. Eu sempre prefiro ler os livros em espanhol, os diálogos, né, as conversas, os encontros, os materiais extras que eu ofereço, são todos em espanhol.
Mas eu gosto muito de ter o livro físico comigo, porque quando é também o meu trabalho, então quando é para algo, né, relacionado ao trabalho, eu sinto que eu sou muito mais analógica do que tecnológica, então eu faço questão de ter o livro. Só que assim, comprar livros em espanhol nem sempre é algo muito barato, nem sempre é algo fácil de achar, por diversas questões. Então, em alguns casos, eu acabo comprando o livro físico em português e não em espanhol. E principalmente quando são livros de editoras independentes, como a Mundarel. Então eu faço também questão, né, de ter ali o livro em português, realmente, eu acho que vale muito a pena. E como esse aqui é o meu livro do mês que vem, né, do clube, eu queria muito comprar e valeu super a pena, e até do que a gente estava falando sobre a Amazon, ele saiu bem mais barato do que comprando pela Amazon. Ele já estava no mesmo preço, se eu não me engano, ele estava 55 e na Amazon estava 51, eu verifiquei. Mas além disso, como eu sou professora, eles estavam com promoção também para professora, era uma promoção de 30%, se eu não me engano, então saiu acho que menos de R$ 40, se eu não me engano. Não sou muito boa de matemática, sou professora de letras de português e espanhol, então eu não sei. Mas saiu um preço que valeu super a pena. E a Mundarel, ela tava no stand das compiladas, eu até mostrei também no meu outro vídeo, que era um stand com várias editoras independentes, eu trouxe aqui para mostrar. Mostrei no outro vlog que tinha a Relicário, a Dublinense, a Arquipélago também, a própria Mundarel, que são títulos, né, são editoras que eu gosto bastante e tem um catálogo muito bom de literatura latino-americana. O segundo livro que eu fui pensando em comprar, na verdade, é de uma escritora estadunidense, que é esse aqui, Eu Amo Dick. Eu já tinha muita curiosidade com esse livro, mas nunca parei, assim, para ir até uma livraria comprar, ou também não estava muito afim de comprar pela Amazon. Uma vez eu quase consegui ele um sebo online, mas compraram antes de mim, então eu deixei para lá. Só que eu vi no Instagram, se eu não me engano, da Maíra, do Estilo Literário, que esse livro ele tava por R$ 30 no stand da Todavia, e aí eu pensei, vale a pena. Então eu também fui pensando em comprar esse livro lá na Bienal. Esses foram os dois únicos livros que eles estavam na minha lista de fato, que eu queria comprar lá na Bienal. Só que quando eu fui comprar no stand da Todavia esse livro, eu encontrei também esse outro livro aqui, da Gabriela Wiener, se eu não me engano é assim que pronuncia, Exploração. Eu já li esse livro, mas eu li no Kindle. Eu, quando é literatura latino-americana, eu faço muita questão de ter o livro físico. É algo que eu realmente gosto de ter, pensando em uma biblioteca futura. Então, quando eu vi que esse livro também estava a R$ 30, eu pensei, eu vou comprar. E também pensando que eu acho que seria interessante para colocar no meu clube de leitura, porque a Gabriela é uma escritora peruana, e eu acho que quando a gente fala da literatura peruana, a gente pensa muito mais no Mário Vargas Llosa. Então, eu achei que seria enfim, por diversas razões, né? Mas achei que seria interessante ter o livro físico para futuramente também colocar no meu clube do livro e de leitura e conversação em espanhol. Inclusive porque eu decidi os livros do clube até novembro, então ainda falta decidir o livro de dezembro. E eu já tenho algumas opções. Tenho essa opção aqui, tenho outra opção do Equador, mas a gente já leu Equador esse ano, então ainda estou na dúvida. Outro livro que eu comprei assim, sem pretensão, né, não estava na minha lista, foi mais esse encontro, né, que eu falei com o livro, foi esse aqui, Memórias de um Urso Polar, da Yoko Tawada, não sei se é assim que se pronuncia, que é uma escritora japonesa, se eu não me engano. E eu não conhecia, mas eu fui ler a premissa do livro e eu gostei bastante. Aqui a história é contada a partir da perspectiva de 3 ursos polares, se eu não me engano. E nunca tinha visto nenhuma história, né, a partir da perspectiva de um urso polar, eu achei que seria muito interessante. E eu amei a capa também, e como eu falei, foi R$ 30. Então eu quis trazer esses 3 livros comigo, da Todavia, né, além do livro que eu comprei lá na Mundarel. Essas foram as minhas compras na Bienal. Acredito que foram compras, de certo modo, bem conscientes. Queria mostrar agora os últimos livros que chegaram aqui. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um vídeo de unboxing, porque eu sou muito curiosa. Eu tenho muita vontade de abrir as caixas assim que chegam. É difícil para mim não abrir, não olhar para tentar gravar num vídeo, mas dessa vez eu consegui um número pequeno de caixas, eu consegui manter fechadas e eu ainda não abri, ainda não sei o que tem aqui dentro. Só teve uma que eu não me aguentei e eu abri. E eu já sei o que é, né? Porque eu olhei, mas eu não tirei do plástico. Eu pensei, eu vou deixar no plástico para fingir que é um unboxing. Esse aqui é da editora Moinhos. Eu amo a editora Moinhos. Se você gosta de literatura latino-americana, você precisa conhecer a editora Moinhos, porque eles têm uma série, né? O catálogo deles é recheado de literatura latino-americana. Inclusive, pensando, eu acho que eu fiz recentemente um vídeo
sobre 21 livros da literatura latino-americana do século XXI. E eu acredito que a maioria dos livros que eu coloquei na lista eram da Moinhos, então acho que vale super a pena conhecer. Esse aqui é o livro da Dolores Reyes, né, que é uma escritora argentina. Esse eu ainda não li, mas pelo que eu sei dele, ele é como se fosse uma continuação de Come Terra, que também é um livro dela. Eu não tenho Come Terra da Moinhos, Come Terra eu tenho em espanhol. Eu gostei do livro, mas tem algumas críticas ali ao livro, de alguns elementos, né, algumas formas que ela construiu a história, que não me agradaram muito, mas de modo geral o livro eu gostei bastante de Come Terra, eu gostei bastante da proposta. Basicamente, né, a gente tem uma menina que quando ela come terra, ela consegue ter ali um certo tipo de visões, né? E essa ideia de uma personagem que come terra não é nova, não é nova na literatura. A gente tem, por exemplo, a Rebeca de 100 Anos de Solidão, que também é, né, uma figura que come terra. É uma personagem que come terra como uma forma de inicial, né, de suprir ali, eu entendo, uma falta, né, uma angústia que ela tinha, e ela percebe que comendo terra ela consegue também entender algumas coisas que não estão ali tão visíveis, né? Então ela acaba comendo terra muitas das vezes para solucionar dúvidas, questões, mistérios. Ela se envolve com um policial em busca de uma menina que está desaparecida. Então é um livro que trata bastante questões sobre feminicídio, inclusive porque a Dolores Reyes é professora e na escola em que ela trabalhava, se eu não me engano, houve um caso em que 3 meninas foram assassinadas, ou foi um caso que aconteceu muito próximo da escola em que ela trabalhava. Eu li esse livro já tem uns 2 anos, então não lembro exatamente. Mas eu sei que eu gostei muito do livro. E Miséria é uma personagem que aparece do meio pro final no primeiro livro. Então, assim, acredito que tenha, não diria que é uma continuação, né, como uma duologia nem nada, mas eu acredito que é um livro que traga elementos também de Come Terra. Mas acredito que pode ser uma história independente. Como eu falei, tem alguns elementos de Come Terra que eu não gostei, mas ainda assim, no geral, eu realmente gostei bastante do livro. Então fica aí a recomendação, porque imagino que também vai ser um ótimo livro. Inclusive, Come Terra, eu acho que ainda não saiu, mas estavam gravando uma série sobre o livro. Então também fica uma recomendação. Indo agora para a parte de recebidos que eu não abri, que eu não sei o que são. Chegaram aqui em casa 2 caixas da Record. Eu só tirei do saco, mas eu não abri a caixa, eu não sei o que tem aqui dentro. E a gente vai descobrir juntos. Sempre que chegam essas caixas assim da Record, porque às vezes as editoras mandam os livros, como por exemplo, a Companhia, manda assim nesse saquinho. Mas quando são livros que vêm dentro de caixas, costuma ser um tipo de lançamento, algum livro ali que eles estão com uma campanha bem legal e bem promocional. Vamos ver. Alguns a gente sabe que eles vão mandar, porque eles enviam pra gente um formulário, né? Aí a gente pode escolher, mas outros não, então acabam sendo surpresa. E eles mandam também as notas fiscais, só que às vezes eu confesso que eu não olho, porque eu gosto de me surpreender. Já sou curiosa, sim, mas eu gosto de pelo menos fingir que eu não sei o que está chegando aqui em casa. Ai, gente, a mulher trabalha muito, né? Não sei se vocês sabem, mas todo dia 8 de janeiro a Isabel Allende começa um livro novo. Desde o primeiro livro dela, que foi A Casa dos Espíritos. Então, desde A Casa dos Espíritos, que ela começou em 8 de janeiro, até hoje, ela segue escrevendo livros. Ano passado, ela lançou um livro infantil, se eu não me engano, acho que é Perla o nome. No ano retrasado foi O Vento Sabe Meu Nome. Confesso que desse eu não gostei muito. E 2023, talvez, acho que foi. 2023, 2022, não vou lembrar de memória. Não, 2022. Ela lançou Violeta, que eu gostei bastante. Desses últimos, assim, né? Vendo Sabe Meu Nome, Violeta, eu gostei muito mais de Violeta. Esse aqui eu não conheço. Mas são personagens que muito provavelmente se encontram. Porque, por exemplo, o sobrenome Del Valle é um sobrenome que aparece em A Casa dos Espíritos, é um sobrenome que aparece em A Filha da Fortuna, é um sobrenome que aparece em Retrato em Sépia. Então, é uma narrativa familiar gigantesca, que se encontra em diferentes livros. E assim, eu gosto muito da Isabel Allende. Eu vi uma entrevista dela uma vez para um podcast em espanhol que eu gosto bastante, que é o Serregalan Dudas, em que ela falava que escrever hoje é o que ela pode fazer da vida dela. Que ela já é uma mulher, né, adulta, que ela já é uma mulher com filhos crescidos, que moram em outros países, e que escrever é o que dá sentido para a vida dela. Assim, já teve momentos em que eu me questionei sobre essa escrita, né, frenética que aparentemente ela tem, que ela escreve todo 8 de janeiro, que todo 8 de janeiro ela pode escrever um livro, mas depois de ver essa entrevista eu vou procurar, e se eu encontrar eu deixo aqui para vocês. A minha perspectiva em relação a isso mudou, né, como a escrita para ela é também um lugar em que ela se encontra, em que ela se vê confortável, e não necessariamente uma demanda, né, extremamente capitalista para que ela produza. Então eu fico bem feliz de ter mais um livro da Isabel Allende. Veio também, né, além do livro, eles mandaram uma ecobag. Gente, é uma ecobag. Eu tenho tantas ecobags.
chegou um momento em que eu precisei dar um pouco das minhas ecobags, porque eu tenho muitas. Essa daqui não vou me desfazer, vou ficar com ela pra mim. Chegou também ainda da Record, né? Vamos dar... Deixa eu abrir, botar isso pra cá. Nossa, essa caixa veio cheia. Vieram alguns livros aqui. A Vida e a Traição, do Raimundo Carreiro. Esta novela é muito, muito importante pra mim. É minha carta ao mundo, como eu costumo dizer. Deixa eu ver aqui a sinopse. E quem disse que desejei matar minha mãe? Uau, eu já quero ler. Eu realmente gosto muito de livros que tenham a maternidade como um tema. Nada disso, quis ser órfão, um menino órfão, mas também nem sei mesmo o que é um menino órfão. Dizem que é um menino carecendo de piedade, e eu queria que fosse assim comigo. Coitado, este menino tão pequeno, tão novo e já sem mãe, sozinho no mundo. Meu Deus, Deus tenha pena deste menino, coitado. Olá! Deixa eu pausar aqui. Vamos lá, voltando, né? Porque o Léo e o Joca chegaram do passeio. Meu Deus, Deus, tenha pena deste menino. Coitado, veio ao mundo para sofrer. Tem gente que é assim, não é? O destino extraviado. Um menino assim, um menino deixe assim, precisa de cuidado. Assassino sim, assassino sim. Como era que ia cumprir seu destino na Terra se não matasse a mãe? Desejar é o mesmo que matar? Eu quero muito ler, e é super curtinho. Então fica aí a recomendação para vocês. Pior que agora o Joca chegou e ele está querendo comer todos os livros que estão aqui. Vou tentar acelerar um pouquinho. Outro livro que chegou foi esse aqui, Leopoldina, História Não Contada. Leopoldina era estrategista, mais preparada e educada que Dom Pedro. Teve a sua história diminuída e foi elevada à categoria de santa, mártir de paciência por tudo que sofreu. Aliás, é comum em nossa história as mulheres estarem nela ou como santas ou como devassas. Isso é um fato. A gente pode pensar na Evita, por exemplo, né, na história da Argentina. Esse é o ponto que une Leopoldina à Marquesa de Santos. O papel político de ambas foi apagado, afinal a política é território dos homens há milênios, e geralmente são eles que escrevem a história, com raras exceções. Essa é uma edição revista e atualizada, então a gente tem uma nova edição aqui do livro. Tá bem bonito. Outro livro que chegou aqui em casa foi Nossa Grande Chance, do Felipe Cabral, autor de O Primeiro Beijo de Romeu. Pior que eu fui essa semana, acabei nem comentando, eu fui essa semana conhecer a site da Editora Record, né? E o Felipe Cabral tava lá. Então eu acabei pegando esse mesmo livro, então vou aproveitar e sortear um deles entre os meus apoiadores do clube, porque eu agora tenho 2 desse aqui. Terminei de ler admirada com o repertório do Felipe Cabral para fazer acontecer a boa e velha comédia. Nossa Grande Chance provoca, diverte e nos surpreende com a realidade de que nem aos 40 anos o gay tem paz. Felipe Fagundes, autor de Gay de Família. A capa tá belíssima. Saindo então da Record, a gente vai agora para os pacotinhos que chegaram aqui da companhia. Vou começar por esse, porque esse eu tô vendo, eu tô sentindo que tá dentro de uma caixinha, então eu imagino que tem algo importante aqui. Aqui também, né? Mas como eu falei, quando vem em caixas, a gente sabe que é... Ô, Joca, vai deixar eu fazer? Quando vem dentro de alguma caixa, a gente já sabe que tem alguma coisa mais especial. Uau! Novo livro da Micheline Verunski, que é a escritora de O Som do Rugido da Onça, Depois do Trovão. A Micheline Verunski, que é uma das ganhadoras do... Prêmio Jabuti. Durante os séculos 17 e 18, a coroa portuguesa financiou campanhas de expansão territorial pelo interior do Nordeste do Brasil, em um longo e brutal conflito com os povos nativos. A chamada Guerra dos Bárbaros é o pano de fundo de Depois do Trovão, que tem como protagonista o filho de uma indígena e de um frei jesuíta. Nossa, eu já quero muito ler. Às vezes eu penso em fazer dentro do meu clube, que é um clube de espanhol, talvez ali a cada 2 meses ler um livro da literatura brasileira, porque tem vários títulos, porque como eu sou professora de espanhol e eu gosto muito, eu acabo lendo muito livro mais em literatura latino-americana em língua espanhola. Então às vezes eu penso em fazer, não sei, um encontro a cada 2 meses, mais voltado para a literatura brasileira, porque é algo que eu também tenho muito interesse, mas acaba que eu leio muito menos, seja por questão de trabalho, enfim. Então às vezes eu penso em, não sei, me diz aí se vocês acham que seria interessante ter dentro de um clube, um subclube, né, em que a gente lê livros brasileiros uma vez a cada 2 meses, além, né, dos livros em espanhol. Às vezes eu penso bastante em fazer isso para conseguir dar conta de todos os livros que eu quero ler, porque é muito livro que eu quero ler. Outro pacotinho da companhia que chegou aqui
Tá bonito esse aqui, hein? E são 3 livros. A trilogia involuntária de Aline Bay, visceral e completa na Companhia das Letras. Vocês acreditam que eu nunca li Aline Bay? Voltando ao que eu falei sobre literatura brasileira, eu queria ler muito mais do que eu leio. É bem bonito, então acho que tem 3 livros aqui, né? Pena de rasgar. Mais uma ecobag. Ai, como eu amo ecobags. O Peso do Pássaro Morto, A Pequena Coreografia do Adeus. Ah, e o novo livro, Uma Delicada Coleção de Ausências. Vem um marca-página para cada um dos livros. Ai, que lindo isso aqui. E agora eu tô numa fase em que eu gosto muito de azul. Eu já tive a fase do verde, a fase do laranja, agora estou indo pra fase do azul. Então veio... esqueci o nome disso, post-it não. Pra marcar, né, nos livros, tudo em azul. E eu tô apaixonada por esse tom de azul. Ah, não é uma eco bag. Nossa, amei. Amei, amei, amei. Os livros... Ah, não tem 3 livros, tem 2 livros. Achei que viessem os 3 livros. Então aqui tem o peso do Pássaro Morto, e com uma nova capa. Ô, Joca. Então tem o Peso do Pássaro Morto com uma nova capa. E aí sim, o novo livro, Uma Delicada Coleção de Ausências. Então veio o segundo livro dela, né? Que é Pequena Coreografia do Adeus. O Peso do Pássaro Morto é o primeiro, se não me engano, né? Que ela lançou. Eu preciso ler esse livro. Eu vejo tanta gente falando dele e nunca li. Romance de estreia de Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto, narra a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos. Uma vida marcada por renúncias, perdas, traumas e sofrimento. Com uma linguagem capaz de despertar as mais profundas emoções, a autora desafia as convenções do romance tradicional ao construir uma obra com ritmo e forma próprios, retratando as violências que nos moldam, o compromisso com as nossas escolhas e a possibilidade de encontrar beleza onde menos se espera. Depois do sucesso de O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia de Adeus, Aline Bay volta a explorar temas como maternidade e infância, uma delicada coleção de ausências, um romance emocionante sobre 3 mulheres, neta, avó e bisavó, que precisam conviver em suas individualidades enquanto dividem traumas e mágoas que perpassam gerações. Nossa, amei! Agora eu vou querer Pequena Coreografia do Adeus para eu ter a trilogia completa. Bom, gente, é isso. Queria mostrar um pouquinho dos livros que chegaram aqui, falar um pouquinho sobre os últimos dias. Acredito que esse vídeo ficou um pouco longo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.